Fala comigo, minha autarquia, segunda fase da dosimetria. Nós daremos sequência ao estudo da teoria da pena. O tema é dosimetria da pena. No vídeo passado nós já tratamos sobre a primeira fase da dosimetria e hoje nós trataremos da segunda fase. Eu convido os senhores a fazer a leitura da letra da lei do artigo 65 ao artigo 66. É de suma importância essa leitura, posto que o legislador deixou ali o rol taxativo e nós não precisaremos aqui fazer uma leitura de todas as agravantes e todas as atenuantes. Mas eu vou exemplificar e vou tocar nos assuntos mais relevantes para a vossa compreensão. Pois bem, na primeira fase, o magistrado ele fez uso das circunstâncias judiciais e aplicou a pena base, com o acréscimo de 1/8 daquela fração feita com o intervalo de tempo da pena em abstrato. Agora, na segunda fase, ele vai procurar circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes. Encontrando uma ou outra, como ele vai acrescentar ou diminuir a pena? Lembrando que na primeira e na segunda fase, o juiz fica limitado à pena em abstrato. Aquela pena que está lá no tipo penal. No exemplo de infanticídio que eu usei no vídeo passado, a pena é de 2 a 6 anos. Então, na primeira e na segunda fase, o juiz não poderá descer a pena de 2 anos nem subir de 6 anos. Ele fica limitado àquele intervalo de pena. Aqui na segunda fase, encontrando um agravante ou um atenuante, o juiz acrescentará para cada agravante ou diminuirá para cada atenuante 1/6 da pena base estabelecida na primeira fase. Ou seja, nós com o crime de infanticídio no vídeo passado, nós chegamos à pena de 2 anos e 6 meses. Se na segunda fase o juiz encontrar uma agravante, ele vai acrescentar a essa pena estabelecida na primeira fase 1/6 desta pena, não é da pena em abstrato. Então, digamos que o juiz encontrasse um agravante agora na segunda fase. Nessa pena, nós temos aqui 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses é o mesmo que 24 meses. 2 anos é igual a 24 meses. Mais 6 meses. Então, nós temos aqui o quê? 30 meses. 30 meses. 1/6 de 30 meses é o mesmo que dividir esse número pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, seria 5 meses. Nós temos na segunda fase, se encontrar um agravante, o juiz faria o quê? Acrescentaria a esta pena aqui 5 meses. Então ficaria 2 anos e 11 meses. Ficou claro até aqui? É assim que é feito o cálculo. Taurino, e se ele não encontrasse agravante, encontrasse um atenuante? Imaginemos que houve confissão, que o réu confessou o crime, todo o crime na íntegra, ele confessou perante o juiz. Ele tem direito a uma atenuante. Então, se ele fez a confissão, ele ganha atenuante que é 1/6 dessa pena da primeira fase. Então, 1/6 são 5 meses, seria reduzido aqui de 2 anos e 6 meses, passaria a ser 2 anos e 1 mês. Ficou claro isso?
agravantes e atenuantes. Um detalhe que está no caput do artigo 61 e os senhores têm que observar é o seguinte, que a agravante ela não pode fazer parte do tipo penal e nem pode ser uma qualificadora. Vou dar exemplo para os senhores. No crime que nós temos exemplificado aqui, o crime de infanticídio, do artigo 123, é quando a mãe ela mata o próprio filho sob o efeito do estado puerperal. O filho recém-nascido é assassinado pela própria mãe. E nós temos no artigo 61, no inciso 2, na linha H, uma agravante quando o crime é praticado contra a criança. Mas no caso do infanticídio, esta agravante da linha H não poderia ser levado em conta, porque senão o réu estaria enfrentando um agravo na sua conduta criminosa duas vezes. Posto que a ofensa contra uma criança já é elementar do crime de infanticídio. Então não pode ser levado em consideração a agravante da linha H, sob pena de bis em idem. Taurino bis em idem, o que é? É pagar duas vezes pelo mesmo erro. Nós já temos um vídeo aí no canal. Peço aos senhores que, se os senhores não lembram do bis em idem, procure o vídeo e assista novamente. Outra coisa interessante que nós temos no artigo 61, no caput, é que não só a agravante não pode fazer parte do tipo, como também ela não pode compor uma qualificadora. Exemplo, no artigo 61, inciso 2, a linha B diz que ter o agente cometido o crime para assegurar a execução ou para facilitar. Imaginem os senhores que no crime de roubo o agente está armado, ele subtrai os bens da vítima, mas a vítima o reconhece. Então, para que esse reconhecimento não lhe conduza à responsabilidade, para que ele não seja punido pelo crime, ele mata a vítima, porque a vítima ia reconhecer. Então, para assegurar a execução, para facilitar, para que ele não seja reconhecido, ele mata a vítima. Por ele matar a vítima, isso seria roubo qualificado pelo resultado morte. Mas ele estava querendo assegurar a execução do crime. Poderia ser isso interpretado como agravante? Não, porque o fato dele matar a vítima durante o roubo já qualifica, é uma qualificadora, o famoso latrocínio. Então não poderia ser acrescentada a agravante da linha B do inciso 2 do artigo 61. Ficou claro até aqui? Outra coisa muito importante sobre agravantes é da reincidência. A reincidência está no inciso 1 e nós também nós temos o artigo 63 que vai falar sobre a reincidência. O que é a reincidência, Taurino? Reincidência é quando o criminoso pratica um novo crime depois de ter havido uma condenação com trânsito em julgado. Isto é, digamos que em 2010 o elemento cometeu um crime, temos a linha do tempo. Ele foi condenado, houve o trânsito em julgado. Taurino, eu não lembro o que é trânsito em julgado. É quando a condenação ela é definitiva. Já aconteceu toda a série, toda a fase de recurso e não cabe mais recurso
dessa decisão, é a decisão final. Houve decisão final, se depois ele cometer um novo crime, ele aqui será julgado como reincidente. Vou dar um segundo exemplo. Se ele comete 2 crimes, um em 2010, um em 2011. Nesse crime de 2010, ele foi julgado, saiu a sentença condenatória, mas está em fase de recurso. Aí, na sequência, no crime de 2011, ele também está sendo julgado. No crime de 2011, ele será interpretado como reincidente? Não. Por quê? Porque ainda está no crime de 2010 em sede de recurso. Ainda não houve o trânsito em julgado. Então, por mais que ele tenha cometido um crime após o outro, enquanto não houver anteriormente um trânsito em julgado, ele será interpretado como primário. Reincidência, ela tem que acontecer depois de uma condenação com trânsito em julgado. Outra coisa importante dos senhores saberem da reincidência é do período de depuração. Nós temos um vídeo no canal falando da depuração, isto é, o período do término do cumprimento de uma pena, o período de 5 anos, chamado período de provas. Após os 5 anos, ele terminou de cumprir uma pena aqui. 5 anos depois, ele será novamente primário, porque aconteceu a depuração. Ele não poderá ser interpretado como reincidente. Então é interessante observar, principalmente em prova de concurso e segunda fase da OAB, as datas. Porque depois que cessou, extinguiu a punibilidade, ele cumpriu a pena, acabou, 5 anos depois, haverá depuração, ele volta a ser primário. Ficou claro até aqui? Agora eu quero falar de algo interessante também para nós encerrarmos, que é quando acontece o concurso de agravantes e atenuantes com a mesma pessoa. Isto é, na segunda fase da dosimetria, o juiz encontra um agravante e um atenuante. O juiz vai compensar? Ele vai riscar as duas? Não. Ele vai pausadamente fazendo agravante e atenuante. Por que, Taurino, não pode riscar? Ah, houve um agravante e atenuante, zero e fica com a pena base? Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque no concurso, quando houver a presença de duas que são opostas, porque uma sobe e a outra desce, existem situações que são preponderantes, que têm uma relevância maior. São elas, e isso já tem por decisão do STJ, tá? O que são preponderantes no concurso de agravantes e atenuantes? Os motivos que levaram o agente à prática do crime, a reincidência que eu expliquei para os senhores, porque mostra que ele é um criminoso habitual, e a personalidade do agente. Segundo o STJ, vai ter peso maior a confissão e o caso da menoridade relativa. Taurino, que é a menoridade relativa? É a fase de 18 a 21 anos. Ele é maior de idade, tem maioridade penal, mas ele ainda não tendo 21 anos, ele ainda goza no Código Penal de alguns benefícios, como eu já expliquei nos vídeos da prescrição. A prescrição para menor de 21 anos, o tempo é cortado pela metade. Então, se ele tiver menoridade relativa, isso tem peso na hora do concurso, quando tiver agravante e atenuante. Se ele confessou, isso tem peso. Ok? Se ele é reincidente, isso tem peso. O motivo, se for motivo fútil, motivo torpe, esse tipo de agravante pesa.